A neblina rastejava como um bicho antigo, engolindo as árvores e apagando os caminhos. Ele, um magnata acostumado a helicópteros e salões cheios, segurava uma lanterna comum. O silêncio da floresta parecia uma decisão tomada contra ele, como se o julgasse. Foi então que ouviu o som, um gemido fino, cortado, quase um pedido de desculpa. A luz dançou entre troncos, úmidos até encontrar um vestido rasgado, sujo de folhas. Uma menina, ofegante, agarrava o próprio braço como quem segura um segredo. O coração dele, treinado para números, falhou na conta da urgência. Chão, as mãos abertas, sem ameaças. "Eu posso te ajudar", ele disse, e a própria voz soou estrangeira. O vento mexeu as copas, trazendo um cheiro de ferro molhado e terra. Havia marcas no chão arrastadas como de alguém que não queria ser visto. E por baixo das folhas, duas pegadas que não eram dele nem da menina. Se encolheram. "Eles vão voltar", a menina murmurou, e o futuro pareceu encolher. Ele virou devagar, mas viu apenas negrume, troncos, respirações de árvore. "Quem?", perguntou, e a palavra pesou mais que sua fortuna inteira. Ela respirou curto, como se cada ar custasse caro demais. "Os homens da caminhonete preta", disse, e fechou os olhos de medo. A lanterna tremeu na mão dele, fazendo sombras virarem monstros. Tempo. "Qual é o seu nome?", ele perguntou, tentando dar forma ao caos. "Lia", respondeu, e o som parecia o primeiro fio de verdade. "Lia, eu vou tirar você daqui agora", ele prometeu, sem saber como. Ela apertou seus dedos, fracos mas teimosos, como anzóis de vida. E naquela pressão pequena ele entendeu que não podia falhar. Mortas em plena civilização. A estrada ficava a quase 1 quilômetro, um corredor de sombras. Carregar a menina significava deixá-la vulnerável e fazer barulho. Ficar ali significava esperar por quem a trouxe até o limite. Ele calculou rotas como calcula aquisições, cortando perdas invisíveis. "Vamos pela trilha do córrego", disse, apontando a um brilho de água. Água, mesmo escura, prometia esconder passos e apagar cheiros. Quem confessa? Cada estalo de galho soava como um tiro que não acontecia. O breu grudava na pele e nos olhos, um medo que não respeita a classe. Ele ouviu um motor distante, um ronco que subia pela terra. "Depressa", ela disse, e o mundo encolheu para caber no braço dele. O córrego apareceu como uma cicatriz líquida, estreita e gelada, escorregadia, e a água subiu até os joelhos dele. O frio rasgou o ar, mas foi bom. Apagou o rastro, lavou o pânico. Ele caminhou contra a corrente, lanterna apagada, confiando no toque. Atrás, a floresta recebeu faróis que varreram troncos como sirenes cegas. Uma voz estalou, metálica, como se falasse com o mato. "Acha logo!" Ele apertou Lia contra o peito, sentindo o coração dela protestar. "Só mais um pouco", disse, e nunca quis tanto que pouco fosse infinito. Restos de fogueira, latas amassadas, um pedaço de corda. As cinzas ainda guardavam calor, sinais de alguém que não foi longe. Ele soltou Lia com cuidado e ouviu ao longe o motor morrer. Silêncio de novo, mas agora pesado, cheio de intenção. "Eles param quando escurece demais", Lia sussurrou, como quem conhece a regra. Ele entendeu. O tempo era faca. E à noite, dono da lâmina, ensinou. Laçou um tronco baixo, criou uma linha para guiar a fuga de volta. Se precisassem correr, os nós contariam o caminho com as mãos. "Você confia em mim?", ele perguntou, e se odiou por precisar disso. Lia assentiu, e um sim pequeno equilibrou o mundo todo. Platô acima do claro, uma risada curta, seca, como quem já conhece o fim da história. Ele puxou Lia para trás de um tronco queimado, 2 respiros só, um feixe de luz lambendo o chão, procurando o que ficou. A lanterna dos homens estacou nas cinzas e a noite prendeu o ar. "Eles estavam aqui", disse uma voz, e o bosque repetiu cruel. O homem da lanterna acendeu um cigarro, a chama iluminou rostos duros. 3 deles, um alto de jaqueta, um gordo, um que parecia não pisar direito. O magnata segurou o ar, a menina também. 2 corpos virando, pedra. As vozes desciam a encosta, misturadas ao zumbido dos insetos noturnos. "Se o chefe souber que ela fugiu, é a gente que apanha",
disse o alto. O outro respondeu: ela não vai, Ro. Longe, mal anda, e o velho vai querer prova. Ele sentiu o sangue subir, não de medo, mas de uma raiva sem dono. Ainda tremia, os lábios roxos, mas o olhar mais firme que antes. Eles te conhecem? Perguntou, e ela apenas balançou a cabeça. Trabalhavam para ele, murmurou. O homem do casarão do lago. Ele engoliu seco. O casarão era dele, o lago também, e ninguém deveria saber. Do que está falando, Lia? Ele perguntou com voz que traiu a calma. Você é o dono? Ela respondeu, e o silêncio virou resposta. Não sabia de nada, que aquele poder era só fachada, mas antes que pudesse, um tiro ecoou distante, repetindo nas árvores. O som veio de onde haviam descido, e ele soube que os homens voltaram. Pegou a menina de novo, o coração batendo contra o dela. Agora corremos de todos, sussurrou, e mergulhou na escuridão. Respiração ficou curta. A lanterna caiu na água e morreu em silêncio. Agora só restava o instinto, o som da própria culpa guiando o caminho. Atrás, vozes gritavam nomes e insultos, mas o vento deformava tudo. Ele sentia o corpo dela mais leve, ou talvez mais longe. Fica comigo, Lia, dizia. Já estamos chegando, mas o que era chegar naquele mundo sem saída? Clarão apareceu adiante, a estrada. Do outro lado, uma caminhonete velha e um homem acendendo cigarro. Ele parou, indeciso, com a menina nos braços e o mundo nas costas. A fumaça do cigarro desenhava espirais como sinais no escuro. O estranho viu os dois e jogou o cigarro fora, rápido demais. Vocês estão feridos? Perguntou, abrindo os braços. A voz era calma. Boa demais para aquele lugar, disse, destravando a porta. Ele colocou Lia no banco e entrou, os dois encharcados. O motor roncou e a estrada engoliu o barulho dos grilos. Por alguns minutos, só o som das rodas e da chuva nos vidros. Depois, o homem perguntou: Você sabe quem está atrás dela? Sem dentes. Então você é ele, disse, e o silêncio do carro pesou. Antes que pudesse reagir, o homem virou o volante para o mato. A caminhonete saiu da estrada, batendo em galhos e pedras. Lia acordou e gritou, mas a voz dela se perdeu no motor. O magnata agarrou o painel e a noite virou redemoinho no rosto. O motorista não parecia cansado, apenas certo do que fazia. Você devia ter ficado na cidade, doutor dos cifrões, disse ele. Lia chorava baixinho, o corpo curvado no banco. Deixa ela, o magnata disse sem voz, com o medo virando ferro. O homem riu, uma risada que parecia vir debaixo da terra. Ela é a chave, e você é só o preço, murmurou e engatilhou. Puxou Lia para fora, caindo sobre o barro frio. As balas cortavam o ar, o som era metálico e desesperado. O motorista gritou: Peguem a menina! E foi atingido no peito. O fogo do carro iluminou rostos que o magnata jamais esqueceria. Para ele, os olhos quase sem cor, mas cheios de verdade. Eles queriam o que está no meu pescoço, disse, e mostrou o colar. Um pingente simples, de metal gasto, mas com o símbolo da empresa dele. O magnata sentiu o chão sumir. O colar era de um projeto secreto. Algo que ele mandara destruir há anos. Fraca. Dentro, um chip microscópico piscava, vivo como um coração. Meu pai disse que era só um presente, sussurrou Lia. Ele entendeu tudo. Alguém usou a criança para contrabandear informação. Informação que valia mais que qualquer fortuna. Eles não vão parar, Lia, disse com voz cansada. Mas agora eles vão ter que passar por mim. Aproximava outra vez, cortando a noite. Ele tirou o celular do bolso, finalmente com sinal. Chamou a polícia, mas sabia que não chegariam a tempo. Confia em mim, repetiu. E ela segurou o colar com força. Os faróis rasgaram o breu e as sombras vieram gritando. O magnata levantou com uma pedra nas mãos, pronto para lutar. E pela primeira vez, não parecia um homem rico. Parecia um homem vivo. O primeiro homem que surgiu da trilha não teve tempo de gritar. A pedra o atingiu na têmpora. E o som foi seco, real, quase libertador. O magnata não pensou. Apenas empurrou Lia para trás e enfrentou o segundo. O outro levantou a arma, mas hesitou ao ver o colar brilhando na mão da menina. Não atira, idiota! O chip tá com ela!
gritou o terceiro vindo por trás. O magnata aproveitou o segundo de confusão e avançou com tudo. A luta virou barro, gritos e respiração em desespero puro. Errou. A bala atingiu o tronco e estilhaços de madeira cortaram o rosto dele. O cheiro de pólvora misturou-se ao da chuva, criando um perfume de fim. O homem de jaqueta caiu na água. A corrente o levou sem piedade. Lia gritou o nome dele, e o som partiu o escuro como vidro. "Corre!" ele ordenou, e a voz já não era de um magnata, era de um pai. Ela correu, tropeçando, o colar pulsando como farol no caos. Levantar, mas o mundo girava em cinza e vermelho. Pôde ver Lia se afastando, cada passo um fio de esperança. Os gritos cessaram, só restou o som do lago engolindo tudo. E então, outra luz, não dos faróis, mas azul, fria, girando. As sirenes cortaram o breu, lentas, como se o tempo voltasse a andar. Medo. Ele quis falar, mas o ar pesava demais para formar palavras. Lia correu até ele, ajoelhando-se na lama. "Você vai ficar bem", disse, mentindo com doçura. Os olhos dele buscaram o colar, ainda brilhando fraco entre os dedos dela. Um policial se aproximou e o pegou com luvas, confuso. "Isso aqui é código militar", murmurou, chamando reforços pelo rádio. Segurou a mão do magnata com força infantil, mas decidida. Ele tentou sorrir, sem saber se conseguia. "Promete que vai embora daqui", sussurrou entre cortes de ar. Ela assentiu, lágrimas misturando-se à chuva que não parava. "Eles não vão mais te achar", disse, como quem guarda um segredo. O colar piscou pela última vez, e o brilho morreu como um suspiro. Os policiais cercaram o local, ecos de passos e ordens secas. Abandonados. O corpo do motorista foi levado. Os outros sumiram entre fileiras de troncos. Lia estava sob cobertor, dentro da viatura, em silêncio. "Ele era parente seu?", perguntou o policial, tentando preencher o vazio. "Era o homem que me salvou", respondeu, olhando para o vidro. Do outro lado, o lago refletia o nascer do sol, dourando o impossível. Passaram. E as manchetes não perdoaram ninguém. "Magnata desaparecido após resgate misterioso", diziam os jornais. Alguns falavam de tráfico, outros de espionagem, poucos de heroísmo. A empresa dele entrou em colapso, investidores fugindo como ratos. Mas ninguém encontrou o corpo, só o paletó encharcado e a lanterna partida. Lia foi levada para um abrigo. O colar nunca mais acendeu, mas às vezes à noite o brilho voltava. Breve, pulsante, como um coração. Entendeu demais. Deixou flores na margem e ficou ali, ouvindo o vento entre as folhas. "Obrigada por voltar", disse uma voz às suas costas. Ela se virou, mas não havia ninguém. Só a brisa, só o eco. Sorriu, segurando o colar que agora brilhava forte, constante, e o reflexo na água mostrava dois rostos, o dela e o dele sorrindo. Viu? Mas dizem que, em noites de chuva, uma lanterna acende entre as árvores. E um homem anda por entre o nevoeiro, silencioso, carregando algo nos braços. Alguns juram ouvir uma menina rir, como se o medo tivesse esquecido seu nome. Outros dizem que é só o vento brincando com os vivos. Mas Lia sabe, ela sempre soube. O magnata nunca foi embora, só virou parte do que salvou.